como eu falei, lembrando que, pessoal, o tratamento para essa bactéria, nem sempre os tratamentos, nem sempre vamos supor, uma gastroenterite, ela necessita de tomar antibiótico, nem sempre. Às vezes, o nosso próprio organismo, lembra dos slides anteriores, quando eu falei que o sistema imunológico da gente, as células de defesa, aqueles que combatem, então, muitas vezes, uma diarreia, a gente consegue, como eu já disse isso, hidratando bem, alimentando-se bem, a gente consegue se livrar dela sem haver a necessidade de tomar um antibiótico. Tá? Então, nem sempre as infecções, as gastroenterites, elas necessitam de tomar antibiótico. Então, o tratamento, ele pode ser um medicamentoso e não medicamentoso. Certo? O tratamento para infecção por Escherichia coli é feito de acordo com o perfil de sensibilidade dessa bactéria aos antibióticos, então a gente pede um antibiograma, uma cultura, né, para a gente saber porque assim, tem antibiótico que você é resistente. Tem pessoas que tomam tanto antibiótico que quando ela necessita, aquele antibiótico não faz mais efeito. Por quê? Porque a bactéria ela vai criando resistência. Ela também vai criando as suas defesas para dizer assim, ó, contra esse antibiótico aqui, eu vou aqui criar minha defesa aqui para ele não me matar, digamos assim, certo? Então, por isso que é importante a gente tomar antibiótico só realmente na extrema necessidade, quando a gente realmente necessita. E fazer um antibiograma, porque eu não sei se alguém já viu o antibiograma, ele diz se você é sensível, se você é resistente. Se você é resistente a uma medicação, aquela medicação ela não faz mais efeito. Se você é sensível, você pode tomar e ela vai surtir um efeito. Então, vamos lá. A sensibilidade dessa bactéria aos antibióticos é informada por meio do antibiograma e com o estado geral de saúde da pessoa. Quando a pessoa apresenta sintomas, principalmente no caso de infecção do trato urinário, o médico pode recomendar o uso de antibióticos. Geralmente, pessoal, são a cefalexina. Geralmente é o antibiótico de primeira escolha, principalmente em gestante. Gestante a gente usa. Primeira escolha é cefalexina, certo? Mas é como eu disse, nem sempre as infecções de trato urinário, de trato gastrointestinal, do trato digestivo, nem sempre vai precisar usar o antibiótico. Nosso organismo contém as nossas células de defesa, mais uma vez eu digo, que pode combater. Como a gente bebendo água, hidratando-se bem, principalmente. Lembrando, pessoal, que na questão da diarreia, sal de reidratação oral é fundamental. Não se esqueçam que anos atrás, que quando as crianças morriam, o índice de mortalidade infantil era altíssimo. Ou seja, crianças morriam antes de completar um ano de vida. E quem conseguiu salvar essas crianças, conseguiu diminuir o índice consideravelmente da mortalidade infantil, principalmente na região norte e nordeste, foi o sal de reidratação oral. Então, por isso que eu falo, a gente quando está com sintomas gastrointestinais, primeiramente hidratar-se. A gente tem que beber água, a gente tem que alimentar-se, ok? Então aqui, como eu disse, a primeira escolha aqui geralmente em gestante, usa as cefalexinas e aí vários outros antibióticos aí para tratar as infecções urinárias. No caso de infecção intestinal, normalmente não é recomendado o uso de antibiótico, já que uma situação tem que se resolver sozinha dentro de alguns dias, olha aqui, ó, sendo apenas necessário a reposição da ingestão de bastante líquido, tá? Então, geralmente, infecção intestinal, não há aquela extrema necessidade de ir para antibiótico. Vai depender da situação e do estado geral do paciente. Outra infecção que está aí abordada na apostila de vocês, eles abordaram esses dois tipos. A infecção por Escherichia coli, que é a mais comum, e a por salmonella, que também é muito comum. Gente, vocês já devem ter ouvido falar na salmonelose, tá? Salmonelose é a doença, né, que é causada aqui, ó, por essa bactéria aqui, ó, do gênero Salmonella.
causam diversos tipos de infecção e, mais frequentemente, bactérias que causam gastroenterites, certo? Ela é muito comum também nas gastroenterites, também por salmonelas. Existem aqui mais de 2.000 tipos diferentes tipos de bactérias salmonela. Algumas espécies de salmonela residem somente em pessoas, outras espécies dela geralmente residem no aparelho digestivo de animais selvagens e domésticos, como gado bovino, carneiro, porco. E muitos desses podem causar infecções nas pessoas. As bactérias, por salmonela, são excretadas nas fezes dos animais infectados, levando à contaminação às pessoas. Pessoal, aqui eu coloquei só a título de conhecimento para vocês. A salmonelose, ela pode ser de dois tipos. A salmonelose não tifoide, que é a mais comum, são essas gastroenterites leves, e a febre tifoide, certo? Só coloquei aqui mesmo a título de conhecimento para vocês, certo? Só para vocês terem um conhecimento a mais, tá? Mas a apostila de vocês aborda mais a que é mais comum, que é justamente essa daqui, a salmonelose não tifoide, ok? Então, os sintomas da salmonelose não tifoide podem ser bastante desagradáveis, né? É uma doença geralmente autoimunizada, é aquela diarreia, aquele mal-estar, aquela dor de barriga que com toda certeza algum de vocês já tiveram, ou se não, todos já tiveram em algum momento da vida, tá? Então, ela é autolimitada, ou seja, a gente consegue eliminar, o nosso próprio organismo consegue eliminar, entre pessoas saudáveis, né? Embora, é claro, né, que existem os extremos, existem as coisas você consegue eliminar bem e tem coisas que você, às vezes, tem doença que seu organismo não consegue eliminar, né? E tem certas situações mais extremas pode levar o indivíduo à morte. E a febre tifoide, que é outro tipo de salmonelose, é a mais perigosa, ela é também menos comum, ela é mais grave e tem maior taxa, pessoal, de mortalidade, maior do que a salmonelose não tifoide, tá? Que é a mais comum. A maioria dos casos de salmonelose não tifoide apresenta sintomas tipo de doença, são as DTAs, as doenças transmitidas por alimentos, são as DTAs, as doenças transmitidas por alimentos. São vômitos, geralmente acontece o quê? Sintomas, vômitos, dores abdominais, febre e diarreia. Geralmente dura de 3 a 5 dias, né? Mais ou menos uma semana. Tá? Então, como eu disse, a salmonelose não tifoide, que é essa mais comum, muitos conhecem só por salmonelose ou por DTA, que é doenças transmitidas por alimentos. Lembra nos primeiros slides quando a gente quando nós falamos dos patógenos e dos micro-organismos patógenos e os não patógenos? Lembra? Os patógenos são aqueles que causam doença, não patógenos são aqueles que não causam doença. Lembra que eles são relacionados aos alimentos. Então, um alimento mal condicionado, um alimento vamos supor, um ovo que não foi bem cozido, a gema, né, não foi bem cozida, mal acondicionado, que já está estragado, tá aqui, ó. Doençazinha aqui pode ser por uma salmonela. Tá? Tá presente muito aqui, ó, as doenças transmitidas por alimentos. E os sintomas, certo? Dessa salmonelose. Lembrando que a salmonelose não tifoide, é a mais comum. Gente. Os sintomas são semelhantes a outros sintomas de problemas gastrointestinais.
certo? Então, são sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômito, dor de barriga, uma dor abdominal, mal-estar, perda do apetite, certo? Mas são confirmados por meio de exames de sangue e de fezes, né? E além da análise clínica, né? De acordo com o que o paciente também está referindo, tá? Então, os principais sinais e sintomas daqui, ó, diarreia, vômito, uma febre moderada, não chega a ser uma febre alta, dor abdominal, mal-estar geral, um cansaço, uma perda de apetite, calafrios. Tá? Lembra muito os sintomas da Escherichia coli também, né? Que também é uma doença gastrointestinal. Né? Pode também ser de infecção do trato urinário, como também gastrointestinal, são as mais comuns. Então, a salmonela, ela também lembra muito os sintomas da Escherichia coli também. Infecção por salmonela, as condutas mais simples. As condutas simples podem evitar a contaminação. Primeiro, pessoal, ó, lavagem, ó, das mãos, aqui. É a primeira coisa, pessoal, aqui, ó, lavagem das mãos. Vou bater, como eu disse, vou bater nessa tecla, lavagem das mãos. As mãos da gente são os maiores veículos de transmissão de doença. Portanto, primeira coisa, lavagem das mãos. Primeira coisa, lavar as mãos, tá? A gente previne aí muitas doenças, inclusive, está se falando muito, né, o que está aí a nossa batalha, né, a nossa batalha está sendo o quê? O Covid. Né? E quando a gente fala de Covid, por exemplo, né, de coronavírus, a primeira é o quê? Lavagem das mãos. Tá? A gente vai ver ainda mais na frente. Então, condutas simples, tá? Simples. Ó, lave sempre as mãos, antes, durante e depois de manipular ou consumir alimento. Lavar bem, claro, aqui frutas, verduras, os alimentos antes de consumi-los. A carne, ó, bem cozida e bem assada. Os ovos bem cozidos e evitar consumir alimentos em locais em que a higiene é muito precária. Isso é óbvio, né? São condições, são cuidados mesmo que a gente toma no nosso dia a dia, né? Se a higiene ela não é bem, se aquele local tiver uma higiene precária, certamente a primeira coisa aqui, ó, lavagem das mãos não deve ser prioridade para eles de maneira nenhuma, sabe nem o que é. Talvez não saibam, não liguem nem para isso, né? Então, são condutas simples, né, básicas, que pode salvar a gente pode evitar ter uma gastroenterite aí, que é chato, né? Uma situação complicada, chata, e por condutas simples.